diretamente do meu apartamento novo. Se você não tá por dentro do que tá rolando, eu comprei um apartamento junto com o Arthur, meu namorado. Ele tem um perfil lá no Instagram, no nosso apartamento, que se chama @jardim-no-cimento. E eu me mudei oficialmente, apesar da casa ainda não estar pronta. Por isso eu pretendo revelar pouco dela. Eu vou começar a gravar meus vídeos daqui, porque é onde eu estou morando, mas eu quero mostrar os cômodos conforme eles forem ficando prontos. Então, por enquanto, vocês vão ver poucas coisas dele, mas eu prometo, assim como todo o processo, desde a compra do apartamento, eu vou compartilhar tudo com vocês. Já foram lançados 2 diários de obras aqui no YouTube. Se você não assistiu, eu vou deixar os links aqui embaixo. E no último diário de obra, uma leitora pediu para que eu fizesse um Carol Responde só sobre o Jardim no Cimento. E é óbvio, eu leio todos os comentários. Na hora eu printei o comentário dela, mandei pra Mac e falei, vamos gravar. E cá estou. Vocês mandaram perguntas lá no @Jardim no Cimento. Foram muitas perguntas, mais de 1000, o que eu acho incrível, já que é um perfil que só tem 60 mil seguidores. Assim, não é pouco, mas perto do meu é bem menos. E ainda assim foram muitas perguntas, todas assim incríveis. Eu queria responder todas, porque não tem nenhuma pergunta que eu falo, isso eu já respondi. Sabe, é tudo novo, é um assunto novo. Então, muito obrigada a todo mundo que participou. E eu vou começar respondendo a pergunta que foi quase unanimidade, que todo mundo fez, então não vou dar um arroba pra ela, que é por que Jardim no Cimento? A ideia do projeto, que foi uma ideia do Arthur, a gente já sabia que queríamos algo de cimento queimado, uma coisa mais rústica e tal. E a ideia dele é o seguinte, como se esse apartamento aqui fosse uma obra derrubada, meio quebrada, por isso o cimento queimado, por isso as paredes de tijolinho aparente. E assim, a ideia é que isso aqui foi tombado e no meio da obra nasceu um jardim, porque a gente adora plantas e a gente adora o cimento queimado, então um jardim no cimento, porque a ideia é que nasceu um jardim secreto dentro dessa obra derrubada, dessa obra destruída. É o conceito do nosso apartamento e por isso Jardim no Cimento. A gente não quis colocar o @apartamento e o número da casa por questões de Carol noiadinha. Eu não quis divulgar o número do meu apartamento porque, sei lá, eu já sou noiada, já sou preocupada com as coisas, sabe? Porque, pô, eu não sei, né, onde isso pode parar, enfim, eu ia ficar preocupada. Por isso a gente não fez o @apartamento e o número do apartamento. Por isso a gente criou um conceito que tinha a ver com o conceito do projeto pra nomear a nossa obra. Agora vamos às perguntas de vocês. Pergunta número 1, a @BiaZiba escreveu assim: como você teve certeza de que esse era o apartamento perfeito? Desde quando você e o Arthur estão pensando em comprar um apartamento? Então, eu morava sozinha na minha casa, o Arthur morava sozinho na casa dele. Ambas eram alugadas, né? A gente começou a namorar, ficar junto, e aí o que acontecia assim, ou a gente tava juntos na minha casa, ou a gente tava juntos na casa dele. Sempre uma das casas tava desocupada, vazia, né? Sem ninguém. Aí a gente pensou, caramba, a gente tá gastando um aluguel à toa. Porque se a gente tá sempre em uma casa e a outra, seja lá qual for, tá vazia, a gente tá gastando dinheiro à toa. Vamos juntar. Daí resolveu que a gente ia morar na minha casa, porque ela era um pouco maior, por causa do cookie e também por causa do cenário, que eu sempre usei pra gravar os vídeos. Enfim, ele foi lá pra casa. A gente já queria morar junto, a gente tem essa pretensão de construir uma família, seja lá de quantos membros ela for, não é? Se fôssemos só eu, ele e o Cookie, ou mais alguém, mais filhos, sei lá. Não é uma coisa que a gente pensava, mas era uma coisa que a gente sonha com o futuro juntos. Então, por que não, né? Nossa ideia inicial não era de cara de comprar um imóvel, a gente falava sobre isso, mas cogitou também alugar. Mas a gente começou a pesquisar, eu tinha uma grana guardada, ele tinha a grana guardada dele, então por que não unir forças e juntos construir algo mesmo, né? Um apartamento nosso. Eu já morava há muito tempo de aluguel, ele também. E assim, a história de como a gente escolheu esse apartamento é bizarra. A gente começou a pesquisar, eu falei com um corretor e fui ver, junto com o Arthur, um imóvel primeiro. E aí era um imóvel que já morava uma pessoa, a gente entrou e falou, não é isso que a gente quer. Fomos embora. Aí a gente foi embora a pé e no caminho a gente viu um prédio lindo, novo. Tava escrito visite decorado, porque é um prédio que nunca morou ninguém, né? Um apartamento que nunca morou ninguém. A gente entrou no decorado e pensou, ferrou. A gente simplesmente não viu mais nada. Porque era exatamente o conceito que a gente queria. Era o prédio que a gente queria, a localização que a gente queria, o conceito sem parede que a gente queria, o cimento queimado. Enfim, era assim, juro, nada podia ser mais perfeito. Então, a partir daquele dia, a luta, né? A nossa luta juntos virou pra comprar esse apartamento e não pra escolher. Então foi uma escolha muito rápida, muito fácil, que a gente não tem absolutamente nenhum arrependimento, assim, foi certeira e foi simples, assim, de se fazer. Pergunta número 2, a @Caroline SL Fernandes escreveu: qual critério você usou para escolher os arquitetos? Depois de comprar o apartamento, a primeira coisa que a gente fez, assim, da obra foi escolher nosso arquiteto, na verdade, nosso arquiteto e nossa decoradora. Eles são um casal, trabalham juntos, e eu pesquisei muito, pesquisei a internet inteira, e a gente encontrou esse casal que tinha
assim, um perfil de Instagram, um perfil cheio de inspirações que tinham tudo a ver com o que a gente queria. Eles também eram jovens, né? Junto com o Arthur, a gente falou, puta, são eles, sabe? Aí entrei em contato, rolou a parceria por ser uma obra que a gente tá, né, mostrando tudo desde o começo. E assim, foi uma escolha super acertada, super, sei lá, super simples, como foi a do apartamento, sabe? Acho que ela foi baseada muito no perfil dos dois, por serem jovens, por serem um casal. A ideia deles, o apartamento deles, que é o @apartamento_203, que é o perfil deles, tem muito do que a gente queria. Foi o primeiro passo de começar, antes de começar a obra, antes de começar a quebrar coisas, de escolher coisas, e foi incrível. Sem Henrique, nosso arquiteto, a gente não teria conseguido mesmo fazer o que a gente fez. É muito legal porque, no nosso caso, ele acompanha a obra também, então, né, a equipe de empreiteiro e tal veio dele, a indicação de profissionais, a gente mostrava um revestimento que a gente queria, ele dava várias opções que eram possíveis, né, de mercado. Então foi assim, fundamental. Se você tem um projeto de reforma, sério, ter um arquiteto é muito importante, assim. Principalmente se você é um não conhecedor do assunto. Pergunta número 3, a @shirorato_ perguntou assim: teve algum imprevisto que fez você gastar mais do que o esperado? Tipo o que acontece em Irmãos à Obra. Gente, Irmãos à Obra, o programa do Discover Home and Health, é tudo que eu sei sobre obras, né? Porque eu sou viciada nesse programa. E aí lá o que acontece é que às vezes eles quebram uma parede, tem um problema na encanação e eles têm que mudar o orçamento. Aqui, por ser um prédio novo, esse tipo de imprevisto não aconteceu. Mas o que acontece é o seguinte, por exemplo, um exemplo real. A gente veio comprar um apartamento e aí o corretor, não, o piso já vem no cimento queimado, pronto pra morar. A gente, ai que bom, não vai ter que gastar com o piso. Chegamos, compramos o apartamento, começamos a reformar e descobrimos que na verdade era um contrapiso que vinha, que tinha a cara de cimento queimado, mas não era cimento queimado, e que esfarelava, ia soltando, enfim, que era impossível de morar. E aí a gente descobriu que ia ter que fazer o piso. Foi um gasto que não estava sendo previsto. Quem fez o piso da nossa casa foi a Eurodecor, que é uma empresa especializada em cimento queimado, e é muito louco, porque é um acabamento mega rústico, assim. Tem muita gente que entra e fala, que legal, vocês deixaram no cimento, mas não é verdade. É um piso caro, um piso que requer cuidados e requer profissionais habilitados pra fazer. Foi, por exemplo, um gasto que a gente não esperava ter, mas assim, todos os gastos da obra são novos pra mim. Tipo, eu não fazia ideia de quanto custava pra fazer uma iluminação de uma casa, ou quanto custava uma pedra pra fazer a bancada da cozinha. Tipo, eu nunca tinha feito isso, então eu não tinha referências de preço. Por sorte, a gente tinha dinheiro guardado. Por sorte não, né? Por planejamento. Então conseguimos, né, fazer as coisas acontecerem. Mas assim, o meu conselho é, se você tá comprando um imóvel e a sua pretensão é mudar rápido, coloque no orçamento também a obra, os custos, porque às vezes a gente se preocupa tanto ali com a compra que esquece do resto. Se no caso for uma necessidade de mudança rápida, vai ser difícil, sabe? O custo dessa obra tem que estar no orçamento também. No meu caso, em que é um apartamento aberto, sem paredes e tal, era impossível morar aqui dentro fazendo a obra toda ao mesmo tempo. Era uma poeira horrível, uma sujeira horrível, um barulho horrível. Seria impossível, ainda mais pra mim, que trabalho em casa, que trabalho com criatividade, que trabalho com espaço que vocês veem. Eu precisei ter esse orçamento da obra guardado, né? Pergunta número 4, já estamos na 4? @Nath Medeiros escreveu assim: Carol, você e o Arthur tinham vontades diferentes e tiveram que desistir delas um pelo outro? Como funcionou a decisão das opiniões que divergiam? Menina, olha, que seu relacionamento, né, seja muito forte e consolidado pra esse momento da obra, porque, olha, assim, eu não conheço nenhum casal, tá? Nem de amigas, nem de amigos, nem de amigas e amigos que não tretou e brigou durante uma obra. É muito difícil, gente. É muito difícil porque é uma pressão, são gastos, muitas decisões ao mesmo tempo, muitas possibilidades ao mesmo tempo. É muito difícil. Desde o nosso primeiro date, eu e Arthur, a gente já descobriu que um e outro gostávamos de decoração. Então eu já sabia que ia ser uma coisa que não ia ser daquele tipo de, só um vai escolher, o outro vai ficar quieto. Não ia ser. Então eu já sabia que ali iam ser duas opiniões muito fortes juntas. Por sorte, temos opiniões muito parecidas, gostos do que a gente queria pra esse momento muito parecidos. Senão eu acho que seria impossível, sério. A gente tinha os maiores detalhes muito próximos, né, do que um ou outro queria. Mas é óbvio que outros detalhes, nesse caso menores, eram diferentes. Ele queria uma coisa, eu queria outra. E aí, se você não abre mão, se você não negocia, se vocês não conversam, sério, a chance de acabar com o apartamento sendo de um só é grande. Eu tô zoando, mas é sério. Então assim, por exemplo, aqui, vocês acompanharam no primeiro diário de obra, o Arthur queria canos aparentes. Porque durante as pesquisas dele, ele descobriu que é uma tendência de decoração. E eu não queria, porque eu queria o quê? O gessinho, né? Paredinha branca, teto branquinho. E aí, e agora? O que fazer? Eu abri mão por ele, porque eu sabia que era uma coisa que ele queria muito, que ele fazia muita questão. E no fim, hoje, que o teto
teto tá pronto, eu não mostrei ainda. Eu vou fazer um antes e depois no Instagram do @Jardim no Cimento, mas hoje eu vejo que foi a melhor opção, porque a gente ganhou muito teto, porque ficou lindo, porque ficou diferente de tudo que eu já vi, assim, de obra, então ele arrasou. E isso acontece também diariamente com coisas que eu quero, principalmente de decoração, de detalhezinhos. Ai, sabe? Aí ele fala, tá bom, como você quiser. Ah, uma coisa grande, que foi uma decisão minha, o banheiro. Eu queria um revestimento, ele queria outro tipo de revestimento, ele abriu mão por mim, porque fazia muita questão, e assim foi. A obra em dupla, né, é uma coisa dos dois, então se você não abre mão, vai dar ruim. Pergunta número 5, @Acioli34 perguntou assim: Carol, você planejou quanto iria gastar na obra? Tinha um valor certo ou não? Então, coisas que você aprende conforme você tá reformando. O valor que você pensou vai sair o dobro. É sério, porque assim, ó, você faz uma conta média, né, do quanto você vai gastar. E aí você fala, beleza, vai dar. Aí você vai começando a escolher as coisas. E aí te apresentam muitas possibilidades. Aí você começa a se apaixonar por outras possibilidades que acabam saindo mais caras do que as que você tinha planejado. Então é muito difícil se manter dentro do orçamento, sabe? Aí você começa a pensar, putz, é minha casa, é um investimento a longo prazo pra uma coisa que é minha. Eu vou colocar o melhor. Ou então, ai, mas essa é tão mais bonita do que a outra, ainda que a outra seja metade do preço, essa é tão mais, eu vou ser tão mais feliz olhando pra isso todo dia. Então aí você acaba gastando mais. Foi isso que aconteceu aqui. Mas tá dando tudo certo, não tem nada aqui. Vocês vão ver. Tá lindo, assim, modéstia à parte, inclusive quando os móveis chegarem e tal, vai ficar lindo, exatamente como a gente queria, mas não tem nada exorbitante, assim, sabe? E tem coisas que não rola, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. Arthur queria persianas automatizadas, é isso? Ele queria que as persianas subissem e descessem com um controle remoto, que eu acho lindo, maravilhoso, mas é muito mais caro. Não, Arthur, não vai dar, entendeu? Vamos colocar a persiana de cordinha, e colocamos a persiana de cordinha, que foi feita pela J-Flex Persianas, que é uma empresa especializada muito incrível. E assim, pô, é uma coisa que dá pra automatizar depois. Então aí, quando a gente acabar a obra, já tiver pago tudo, por que não? Então tem coisas que você vai abrindo mão, mas tem outras que você faz muita questão. E aí, só o dinheiro salva, né? Gente, @Fabi Santina, essa leitora maravilhosa. Beijos, Fabi! Que também tá reformando o AP dela, que é o @APFabiSantina. Minha amiga tá passando pelo mesmo momento que eu com o namorado dela, o Leandro, então a gente se troca informações. Isso é muito louco, né? Às vezes vocês pensam que rola uma rivalidade, que nada. Imagina, quem fez meus vidros vai fazer o vidro pra ela e a gente fica, ai amiga, consegui esse contato, deixa eu ver isso, como tá ficando não sei o quê. A gente tá compartilhando esse momento e as angústias também, né, amiga? E aí ela perguntou assim, teve algum momento que você enlouqueceu com o atraso de entrega das coisas? Achei que foi uma pergunta meio pessoal, assim, porque ela deve estar passando por isso. Então, Fabi, teve. Olha, não tem como você achar que as coisas numa obra vão sair exatamente conforme o cronograma. Não vão. Vou dar um exemplo real da minha obra, tá, Fabi? A nossa pedra de mármore da cozinha. São 2 lados, né? Em cada lado tem um tipo de pedra. Tem um tipo de pedra não, tem um tamanho de pedra. Desse lado aqui é menor. Quebrou a pedra durante o trajeto da marmoraria pra casa. Teve que mandar fazer de novo. Espera de novo. Chegou de novo. Eles instalaram. Por uma má sorte, a pedra caiu e quebrou. Manda fazer de novo. Então assim, tudo isso ia atrasando a nossa mudança, ia atrasando a obra, ia atrasando outras coisas que precisavam dessa pedra para serem feitas. Então assim, não tem como você manter o controle de tudo. E atrasa mesmo, atrasa a entrega, te prometem que vão fazer uma coisa num dia e entregam outro. Muito louco assim. E às vezes não é nem culpa dos profissionais, às vezes é imprevisto da sua obra mesmo. Tipo, começam a acontecer coisas que saem do controle, que não esperava que fosse acontecer, que demanda mais tempo, enfim. Então, surtei. Tive vários surtos, assim, durante a obra, uns piores que outros, mas Arthur estava lá para segurar a minha mão, colocar o cookie na minha frente, me fazer olhar para o focinho dele, e aí tudo passava e ficava bem. Então foi isso. Amiga, olha pra Amora que vai dar tudo certo. Próxima pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Ah, meu Deus, o que, Mike? Agora que você tem ar-condicionado, você planejou algum lugar pra sua amiga e sócia dormir aqui numa quente? Planejei, Mac, a gente mandou fazer um sofá gigante que vai ser tão fofinho quanto uma cama, ele vai ser seu.
Obrigada. Era só Que isso. pergunta. Pergunta, perdi o número. É da @PriscilaMar_7. Eu acho que é a 6ª pergunta, mas eu já não tenho certeza. Então agora eu vou falar a próxima pergunta, fechou? Beleza, a Priscila perguntou assim: Carol, me mudei recentemente também e é uma experiência muito incrível dividir o novo lar com o nosso companheiro. Verdade, Pri. Não tem tudo ainda e vai ser tudo aos poucos. Temos o necessário. E vocês, já mudaram com todos os móveis prontos ou falta alguma coisa? Vocês sabem com os preços de tudo? Porque nós... risos. A gente tá na mesma situação que vocês. Tem várias perguntas aqui, inclusive perguntando por que a gente resolveu se mudar antes de tudo ficar pronto. E a resposta é a coisa mais simples do mundo. Motivos óbvios, grana. Aconteceu que nós estávamos mantendo 2 casas ao mesmo tempo. O Jardim no Cimento e a casa alugada em que a gente morava. Chegou um momento que a gente pensou, pô, com esse dinheiro aqui da casa alugada, de todos os gastos em dobro, de conta de luz, conta de água, porque mesmo que você não esteja usando, os pedreiros estão, então gasta, né? Então, imagina, era tudo duplicado, né? 2 contas de água, 2 contas de luz, 2 condomínios. Imagina, o aluguel, tipo, mano. Então o que a gente fez foi o seguinte, a gente fez toda a parte de obra, quebra-quebra antes, garantiu que os revestimentos estivessem certos, que o banheiro tivesse totalmente reformado, tudo que fosse de quebrar tivesse pronto e que, assim, a estrutura tivesse mínima pra gente morar, né? Na verdade dá pra morar até com menos do que a gente tem aqui, mas enfim, pro que a gente queria. Então, iluminação toda colocada, eletrodomésticos instalados, coisas que, pra mim, que trabalho de dentro de casa, eu não saio pra trabalhar no escritório, eu fico o dia inteiro dentro de casa. E uma casa que me serve como plano de fundo de vídeos, essas coisas eram fundamentais. Então, acabou essa parte, assim que acabou, a gente se mudou. Então, não temos móveis, nossos móveis toda a marcenaria do apartamento vai ser feita pela Val Center Planejados. E assim, foi um processo intenso também, junto com o Henrique, nosso arquiteto, de decidir como tudo seria. Como é planejado, tem que ser milimetricamente escolhido, medido e perfeito. E é um processo que demanda tempo para fazer esses móveis e que a gente vai acompanhar mais de perto do que eu acho que qualquer pessoa já acompanhou fazendo uma obra. Mas esse é assunto para outro vídeo. Então a gente se mudou sem armários, demos nosso jeito, a casa tá fofa, não tá como vai ficar, mas tá fofa e a gente tá feliz, parece que a gente tá, sei lá, num hotel, vivendo um sonho, assim, sabe? Como o Arthur é muito cuidadoso com essa questão do visual, da imagem, da decoração como eu, e ele entende dessa necessidade pros meus vídeos e, enfim, pra eu viver em paz e feliz no lugar em que eu trabalho, ele me ajudou muito com os detalhes, então ficou fofo e bonitinho mesmo sentar com os móveis. E eu tô feliz. Os móveis vão demorar alguns meses pra ficarem prontos, mas vocês vão acompanhar tudo, prometo. Próxima pergunta, @Fedandrade, Fed Andrade. Fernanda Andrade. Carol, você organizou a mudança de forma setorizada? Se sim, sentiu diferença na hora de organizar isso no espaço? Que é reduzido em comparação com a sua antiga casa? Na verdade, não é reduzido. Esse apartamento é o maior que eu já morei na vida, então aqui eu tenho muito mais espaço do que nas outras casas. O que pode ser um problema, né? Porque quanto mais espaço, mais coisa. Eu sou a louca da organização. Arthur é bem organizado. Então a gente fez sim uma mudança setorizada e foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Foi a mudança mais fácil, mais tranquila que eu já vivi. Sério, a gente estava com o apartamento arrumado, sem os móveis, então arrumado do jeito que deu, na noite do dia que a gente se mudou. Foi surreal e foi delicioso, porque a gente pôde jantar e viver uma noite gostosa, com as coisas no lugar, sabe? Isso só foi possível porque a gente organizou a mudança mesmo, assim. Então, tudo setorizado, decoração sala, decoração quarto, roupas, frio, abrir, roupas, frio, não abrir. Por quê? Eu dividi as minhas peças de roupa por coisas que eu quero usar agora e coisas que eu posso deixar na caixa e abrir só quando chegarem os móveis. Porque eu sabia que eu ia ter um espaço bem pequeno de uma arara e alguns nichos pra guardar as minhas roupas que eu vou usar no meu dia a dia. Organizei muito bem as caixas da mudança. A gente ia vendo as caixas que vão ficar fechadas, caixas que precisam ser abertas, aonde é cada caixa, fomos arrumando e deu tudo certo. Eu nem ia contar porque é uma coisa nossa, mas vou contar porque já que eu tô aqui, o Arthur me fez uma surpresa muito fofa. Meus pais nos ajudaram na mudança, então a gente tava esperando a instalação da net, a instalação de algumas coisas que iam chegar no dia da mudança. Então o apartamento não podia ficar sozinho. Então ele e meu pai ficaram no apartamento enquanto eu e minha mãe fomos almoçar, depois nós duas voltamos e os dois foram almoçar. Quando eu voltei do almoço com a minha mãe, o Arthur tinha arrumado minha penteadeira, gente. Arrumada a penteadeira não é tipo montado ela não, porque a penteadeira já veio montada do outro apartamento. Ele arrumou as minhas maquiagens, exatamente como elas estavam na outra casa. Tipo, ele viu como era a minha bancada de maquiagem e ele arrumou igual. Quando eu cheguei, minha penteadeira tava arrumada e decorada. Vou ficar com essa penteadeira um tempinho, porque eu vou ter uma nova que tá sendo feita, numa surpresa legal aí.
aguardem. E por enquanto é essa que eu tenho, e eu uso a penteadeira todos os dias, é um móvel muito importante pra mim, então eu trouxe ela. Só que ela veio sem o espelho, então o Arthur fez uma decoração muito fofa nela, e aí quando eu cheguei já tava pronta e eu... Ai, que lindo! @apartamento 302, _ 65 metros. Perguntou como está sendo a adaptação do Cookie. Eu achei legal responder essa pergunta porque eu acho que muita gente deve passar por mudanças, não só pro apartamento próprio, mas pra onde for, com um bichinho de estimação. E é uma pergunta importante. A adaptação dele tá sendo assim, olha. Muito folgado. Ele estava dormindo aqui embaixo, agorinha mesmo. Não desembalou nenhuma caixa, não teve que tomar decisões. E só dorme, olha. A gente tomou alguns cuidados. Então, assim, por exemplo, a gente queria muito que o cantinho dele existisse na casa. Então, desde o começo do projeto, assim como o nosso quarto, a sala e a cozinha, o cantinho do Cook tava no projeto, né? Com um lugar certinho pra onde a gente ia colocar a comida dele, o tapetinho do cocô, a caminha, sabe? E aí, assim, a gente queria que tudo fosse novo. Então, caminha, cobertor, potinho de comida, tudo novo pra combinar com esse nosso apartamento e pra ser novo pra ele. Só que o bichinho precisa se adaptar. Então, o que a gente fez? Trouxe algumas coisas da casa antiga pra ele ir se adaptando e a gente tá tirando aos poucos. Então, ele tem um cobertorzinho que ele ama, mas que tá um trapo, que a gente quer trocar. Mesmo assim, a gente trouxe e deixa ele com o cobertorzinho, porque daí ele vai sentindo que aqui é a casa dele. Deu trabalho? Nos primeiros dias, um pouco. A gente saía e ele chorava bastante, dava uns gritinhos. Mas aí a gente ensinava pra ele onde era, enfim, mostrava que a gente ia voltar. Às vezes a gente saía, ficava 5 minutos fora e voltava só pra ele entender que era uma casa que era a casa dele. E agora ele tá muito de boa, né, Cookies Kayson? Muito de boa, comendo bastante ração. Ele tá feliz porque aqui tem mais espaço, tem o cantinho dele, que é na varanda, então ele fica lá no sol tomando sol, que é uma coisa que ele nunca fez, porque era só uma frestinha de sol, assim, que tinha no outro apartamento, e aqui tem bastante, então ele toma sol, ele fica lá torrando no sol. Ah, ele tá feliz, você não tá feliz? Cookies Kayson. E ele também ganhou brinquedos novos, então, né? Acho que é uma coisa que você tem que pensar, assim, quando você vai se mudar, né? O bichinho é da família. Também tem que haver um planejamento para essa adaptação dele. Última pergunta é da @gmariana. Ela escreveu assim: a sala de estar e o quarto vão ser em plano aberto? Tipo aqueles apartamentos de filme? Ou vão ter tipo alguma divisão que substitui paredes entre os cômodos? Nosso apartamento, ele é nesse perfil plano aberto? Planta aberta? Ele não tem parede, tá? O que ele tem de parede é o banheiro do meio, que fica mais ou menos no meio, que separa a cozinha da sala, mas ainda assim é uma coisa abertona. Eu fiz um tour com ele assim que a gente recebeu e pegou a chave. Está no vídeo que eu também vou deixar linkado aqui embaixo, que é o compramos um apartamento, em que eu conto a novidade, e aí dá pra entender um pouco melhor como é. Por enquanto ele tá assim, aberto, ainda mais aberto porque vinha com um vidro da varanda que a gente tirou pra deixar ainda mais aberto. Mas aqui o que vai acontecer vai ter uma parede de vidro que vai fechar a sala do quarto, a sala e a sala de trabalho do quarto. Bem diferente, assim, é um conceito diferente, então é vidro, mesmo assim vai dar pra você ver o que tem ali, ainda que vá ter uma cortina por trás. Por enquanto esse vidro ainda não foi construído porque eu preciso da marcenaria, porque parte da marcenaria fica no vidro, enfim, gente, coisas de projeto. Então por enquanto ele vai ficar aberto, mas ele vai ter essa divisória que não impede que fique aberta, né? Uma vez que é de vidro e vai ter portas, e que não impede olhar o todo, porque ela é de vidro, transparente, mas que se a gente quiser, né, se por exemplo a Mac foi dormir aqui em casa na sala por causa do ar-condicionado, né, Mac? Ela pode ter privacidade, porque a gente vai fechar a cortina ali do vidro, e aí a Mac fica em sua sala com o Cookie, e o quarto fica fechado ali. Então, ou se vier, não só a Mac, mas qualquer outra pessoa dormir aqui em casa, chega aí, galera, pode colar, entendeu? Vai ter essa divisória. E é isso. Então esse foi o Carol Responde especial, @Jardim Nascimento. Poderia ficar aqui horas falando, é um assunto que eu amo, e eu sei que ainda vão ter várias dúvidas. Acho que a gente pode fazer um parte 2 quando chegar a hora da decoração. O que vocês acham? Pra falar dos objetos, de repente eu vou mostrando conforme a gente vai respondendo as perguntas, a gente vê. Como vocês perceberam, esse vídeo foi uma ideia de leitora, então eu leio todos os comentários em todas as redes, tá? Eu leio no YouTube, eu leio no blog, eu leio no Instagram, eu leio tudo que vocês escrevem, e a Mac também. E a gente printa muita coisa e manda uma pra outra, e é assim que vão surgindo as nossas ideias de vídeo. Então deixem um comentário aí de vocês, contando o que vocês querem ver, o que mais vocês querem saber, contando o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês estão achando da obra, o que vocês estão achando de compartilhar tudo isso. Eu tô amando. Tem muita gente que perguntou, inclusive, sobre como é essa exposição, e pra mim é muito natural. Enquanto eu tava gravando o 3º diário de obra, eu fiz um depoimento, eu sentei sozinha aqui no chão e falei sobre isso. Então é uma pergunta que eu não vou responder nesse vídeo aqui, vai estar só no próximo diário de obra, mas eu abri meu coração e falei sobre essa exposição, que pra mim é uma troca. E quando é troca,
todos os lados ganham. E se todos os lados ganham, por que não? Então, se você gostou desse vídeo, você já sabe, você dá um like, assina o canal do blog, ativa as notificações, segue aí @Jardim no Cimento pra ver todas as novidades do apartamento. Obrigada por estarem comigo no meu novo apartamento. Um super beijo, até o próximo vídeo.